Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a função da linguagem, né? A forma como a língua é usada, de acordo com a intenção do autor, certo? Todo ato de comunicação, ela possui um objetivo, ela tem uma razão de ser, certo? Acho que vocês já viram aquele ditado que diz assim: não é o que você fala, é como você fala, tá? Nessa fala a gente percebe a função da linguagem aí, certo? Porque é como você fala, certo? Se você vai usar uma função denotativa ou conotativa, certo? Então, a função da linguagem vai partir do pressuposto de que a língua é usada de acordo com a sua intenção, certo? Antes de qualquer coisa, nós precisamos falar primeiramente dos elementos da comunicação, tá? Seria interessante que você utilizasse o esquema, tá? Que eu já devo ter postado para vocês, certo? O esquema resumo sobre função da linguagem, porque para quem pode acompanhar os vídeos, já vai acompanhando com o esquema, certo? Então, os elementos da comunicação, primeiramente, é o emissor. Emissor, quem é esta criatura? É a pessoa que vai falar, que vai mandar a mensagem, que vai produzir a mensagem, né? Quem vai enviar a mensagem chama-se emissor. O receptador é aquele, ou receptor, é quem vai receber a mensagem, certo? A pessoa que recebe a mensagem. Eu, nesse momento, estou sendo emissor porque eu estou lhe enviando a mensagem. Você é o meu receptador porque você está recebendo a minha mensagem, certo? A mensagem, que é o terceiro elemento, é exatamente o texto, a fala, o conteúdo que eu estou falando, que nesse momento é função da linguagem. Então, emissor, professora, receptor, você, aluno, que está recebendo a mensagem, e a mensagem, o conteúdo de português, a própria língua, né? Conteúdo. O canal, que seria o quarto elemento da comunicação, é o meio por onde a mensagem está sendo passada, que agora está sendo um vídeo. É o canal por onde eu estou mandando. Poderia ser um texto, um livro, um cartaz, certo? E o código, certo? É a própria língua, como eu vou usar, certo? Por exemplo, agora eu estou falando da linguagem oral. Caso eu fosse surda muda, eu iria usar a linguagem de sinais, certo? O código é a linguagem que eu uso para passar a mensagem, certo? E o contexto é o objetivo, é a situação, que agora o nosso contexto são as aulas remotas, certo? Então, esse é o conteúdo, certo? Então, sabemos que a linguagem tem os seus elementos. É necessário esses elementos para que a comunicação aconteça de fato, certo? Então, passemos então para os tipos de linguagem. Primeiramente, falemos da linguagem emotiva. A linguagem emotiva é aquela que tem uma certa expressividade, certo? E a linguagem emotiva, quem é a ênfase dela é no próprio emissor, ou seja, na pessoa que fala, em quem está mandando a mensagem. É o eu lírico, é o poeta, o pensamento do poeta, a ideia do poeta, o sentimento do poeta, certo? A ênfase é no escritor, no próprio escritor, certo? Um exemplo poderia sim ser uma poesia, mas também poderia ser um diário, tá? O que que fala um diário? Um diário fala de você, única e exclusivamente de você, que você escreve falando de você mesmo, do seu sentimento, o que que você está sentindo. Então, o diário é uma ótima ilustração para falar da linguagem emotiva. Que as principais características da linguagem emotiva é a subjetividade, certo? É uma coisa subjetiva, nada de concreto, né?
uma visão íntima, porque é só sou eu escrevo, eu penso no meu íntimo, tá? A unilateralidade, ou seja, só tem um sentido, tá? Uma preocupação com o eu, né? E relata opiniões, relatos pessoais, certo? Então, essa é a função emotiva, tá? Nós também temos a função referencial, que traz a informação de um modo direto, tá? Nesse caso, é uma coisa direta, certo? Quando a referencial, quando a referência mesmo é o próprio conteúdo, tá? O referencial dele é o conteúdo, tá? Onde é que a gente vê? Ela é quando você usa o sentido denotativo, ou seja, a linguagem literal mesmo, as palavras são usadas exatamente no significado que elas têm no dicionário, como, por exemplo, em textos jornalísticos, certo? Em artigos científicos, tá? Porque as características da linguagem referencial é a ênfase na informação, é a principal característica, né? O conhecimento, esclarecimento, tem a ênfase no esclarecimento, né? Uma linguagem denotativa, que eu já falei, né? E tem também uma visão unilateral. E geralmente, nem sempre, mas geralmente usa a terceira pessoa, certo? Essa foi a linguagem referencial. Próximo seria a linguagem conotativa ou apelativa. É quando você apela para que a pessoa lhe atenda, certo? Nesse caso, a ênfase é no receptor, certo? No leitor, na pessoa que vai ver. Usa-se a linguagem apelativa, geralmente em propagandas, em anúncios, porque ele quer chamar a atenção. A apelativa é porque está chamando a atenção, quer a sua atenção, quer chamar a atenção para o que está sendo dito, certo? Para o que está sendo dito. Nas mensagens que predominam essa função, eles buscam envolver o leitor de maneira que a pessoa acabe comprando a ideia do autor, né? Ele acaba sendo levado a adotar esse ou aquele comportamento, tipo, vinha, compre, promoção, chamando a atenção da pessoa para que ela faça aquilo que ele compre agora, não perca tempo, tá entendendo? Aí a pessoa está sendo levada a assumir esse comportamento de consumidor, tá bom? Essa linguagem tem as características de tentar convencer, né, influenciar, é sempre que ele tenta influenciar a pessoa, certo? Ele geralmente usa o verbo no imperativo, tá? Que é exatamente para incentivar a pessoa. E, como eu disse antes, a referência dele é exatamente o receptor, porque a mensagem é criada para poder envolver o receptor, certo? Na linguagem metalinguística, aí no caso, a ênfase é o código. Veja que cada uma das funções da linguagem, a ênfase está em um dos elementos da linguagem, certo? Em um dos elementos da linguagem. Então, agora está chamando a atenção para o próprio código. Por exemplo, quando você assiste um filme falando de filme, certo? Assiste um filme que ele foi produzido para explicar, para falar sobre o filme. É quando essa linguagem ela está voltada para si mesmo, para se explicar. Por exemplo, um livro, o dicionário. O dicionário foi feito para explicar as palavras, né? Para esclarecer sobre o significado da palavra. Então, lá está uma linguagem metalinguística, está explicando, certo? Então, ele é o próprio referencial, né?
Aí nós temos a linguagem fática. A linguagem fática é quando a ênfase é no canal, no que nós estamos usando, né? Tem algumas palavras que é fática, os significados dos ruídos, rumos. Por exemplo, geralmente os ruídos, quando você pega um microfone e diz alô, 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 som, você está testando o som, chamando a atenção para o próprio som. E o som, o microfone, seria o canal que você vai usar, né? Então, você está chamando a atenção, enfatizando o microfone. Se, por exemplo, você chama alguém, ei, você está chamando a atenção de alguém para você mesmo. Naquele momento, você está sendo o canal. E você está chamando a atenção para uma pessoa. Quando você atende um telefone, alô, 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 certo? Você está chamando a atenção para o próprio canal. Testar o canal de comunicação, né, no microfone. Avaliar o nível de entendimento, tá entendendo? Quando você tenta, então você tá testando, né? E por último, mas não menos importante, nós temos a linguagem poética, que a ênfase da linguagem poética é a mensagem. A preocupação dela a prioridade dela é na estética, na beleza, na sonoridade, certo? Na sonoridade, no encantamento do que você lê. Ele chama atenção para a própria mensagem. Uma poesia, por exemplo, o que ele procura na poesia? Não é exatamente as rimas, a sonoridade, aquela coisa agradável aos ouvidos? Pois então, é a linguagem poética. Essas funções, elas podem aparecer juntas em uma mesma mensagem, certo? Elas podem aparecer juntas na mesma mensagem. Mas de acordo com a mensagem, em qualquer tipo de mensagem, ela vai ter sim uma função, tá? Uma função, porque não existe nenhuma linguagem sem função agora mesmo, certo? Eu estou sendo emissor, tá? Você tá sendo o meu receptor, tá bom? O meu celular, a internet, tá? Tá sendo o meu canal, tá? Eu estou usando a linguagem verbal, a língua portuguesa, tá bom? E a mensagem é o conteúdo, função da linguagem, certo? Então, mandarei para vocês o conteúdo, o esquema resumo, para auxiliar vocês para um melhor entendimento, tá bom? Gente, qualquer problema, qualquer coisa, se você estiver achando que não tá legal, me dê um toque, tá bom? Porque assim como vocês, eu também ainda tô aprendendo nesse ritmo de aula remota, tá bom? E acredite, eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar por esses meios, viu? Beijo para vocês e até a próxima.